que passa de uma pessoa para outra. E nem todas as doenças já têm vacina para proteção. A maioria das doenças, elas ainda, né, não tem uma vacina que vá fazer a proteção do organismo. Deixa eu ver se tem mais gente entrando. Então, a gente tem que ficar muito feliz por essas vacinas que a ciência já descobriu uma forma, né, de trazer a proteção para o nosso corpo. Eu vou só socorrer a Ana Paula lá no link e já começo, peraí. Eu vou só esperar um pouquinho, ver se a Ana Paula consegue entrar, que a gente já começa. Enquanto isso, eu vou fazer uma introdução. E aí, quando eu tenho uma vacina para uma doença, a gente tem que informação? Que foi conseguido por laboratório fazer uma vacina, fazer uma partícula que vai entrar no nosso corpo e vai fazer com que eu não fique doente. É essa mensagem que eu tenho quando uma vacina é descoberta, tá? E aqui, vocês estão vendo essa imagem? Tem uma imagem aqui de como funciona na natureza a transmissão de uma doença. Então, a gente tem um meio ambiente aqui, representado nessa casinha. Aqui está o meio ambiente e aqui tem uma família, né? Aqui nessa família está mostrando que está coletando um legume, ó. Tem uma cenourinha aqui na mão do pai, tem a panela na mão da mãe, tem uma garrafa aqui na mão do pai. Então, mostra, né, que essa criança que tem uma criança aqui doente, tá? E mostra o processo da infecção do meio ambiente. Como que a doença vai parar no meio ambiente? Um exemplo desse daqui é o parasita, né, dos vermes intestinais. Então, tem uma pessoa que já está doente, e aí ela vai e evacua perto de um rio. Essa evacuação contamina a água. Essa mesma água que foi contaminada pela evacuação, a mãe pega para fazer comida. Lembra aqui a panela de comida na mão da mãe, panela de água? Então, ela pega para fazer comida, para lavar roupa, né? Ela leva para dentro da casa dela, tá? Então, esse meio ambiente que eles vivem, esse é um meio ambiente que está contaminado. Qual é o certo aqui, ó? Ter uma fossa séptica, ter o tratamento de esgoto, para as doenças e aquilo que contamina o meio ambiente ser tratado antes de chegar na água do rio ou da praia. Aqui no litoral a gente tem bastante esgoto que chega no mar, né? Leva para longe da costa, mas chega no mar. Então contamina a água do mar. A gente tem medição dessa contaminação através de um órgão que chama CETESB. Ele trata a qualidade da água da praia, porque tem épocas que é jogado tanto esgoto na orla da praia que a gente não pode tomar banho de mar pelo nível de contaminação que tem. Então, para evitar que tenha contaminação do ambiente, aqui a gente está mostrando só um tipo,
mas tem outros tipos. O tétano fica solto no meio ambiente. Então, por isso que um corte, um arranhão, um prego furado pode levar o tétano para a pessoa. Não é pelo ferrugem, é porque abriu uma porta na pele, né? Fez uma descontinuidade da pele, que é um corte, e por ali pode entrar o tétano. Tá? Muitas pessoas confundem achando que é o ferrugem, né? A ferrugem que vai... É a ferrugem que vai levar o bacilo do tétano, mas na verdade é o meio ambiente contaminado que tem o tétano. E graças a Deus foi descoberta a vacina de proteção, então as crianças não morrem mais de tétano, nem as mãezinhas quando vão ter bebê, tá bom? Boa noite, Márcia. Boa noite, Kate, Regiane, Cassiele, sejam todas bem-vindas. Eu estou dando só uma introdução até o pessoal chegar. Eu estou mostrando como o ambiente se contamina através, né, de um indivíduo contaminado. Se fosse a poliomielite, gente, se a gente estivesse falando da contaminação por poliomielite, seria a mesma coisa, tá? A criança tem o poliovírus no intestino, não sei se vocês sabem, mas o poliovírus ele fica alojado no intestino do indivíduo. E aí, através da evacuação no meio ambiente, que não está sendo tratada, não tem um tratamento de esgoto, vai parar na água. Essa água que é pega na natureza, né? A gente lava utensílios ou pega para molhar os alimentos ou pega para poder fazer higiene, essa água contaminada, né, que a gente leva para dentro de casa, se ela entrar por via oral, que eu já vou explicar daqui a pouco, ela pode contaminar essa pessoa com poliovírus e às vezes tem doença que ela é o ovo, por exemplo, se eu falar de verme, é o ovinho do verme, que depois que eclodir, vai fazer com que cresçam ou esquistossomose, ou ascaridíase, tá? Giardíase, mas a gente tem que entender que tem uma coisa, né? Uma secreção corpórea ou uma excreção corpórea que contamina o meio ambiente. Eu falei para vocês da poliomielite, que o poliovírus fica alojado no intestino, mas a gente tem a tuberculose, que o bacilo fica alojado no pulmão. E quando a gente fala através das gotículas de saliva, que ficam suspensas no ar, essa contaminação passa para outra pessoa. Mas vamos entender uma coisa, né? Vamos entender uma coisa. Deixa eu ver quem está falando comigo aqui. Isso. Boa noite a todas. Muito feliz de ter integrantes novas junto com a gente. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que é muito importante a gente entender, enquanto profissional de saúde, para a gente fazer educação em saúde, tá? Educação em saúde é muito importante, porque eu vou vacinar, mas eu também vou ensinar as pessoas a evitarem se contaminar, tá bom? Eu falei para vocês naquela foto anterior que nós temos o meio ambiente, ó. Meio ambiente é tudo que está à nossa volta, tá? O ambiente da casa, o ambiente da escola, o ambiente de um shopping, de uma loja, na praia, no rio. Isso tudo é ambiente. É onde a gente tem seres humanos, animais e vegetais, tudo convivendo em harmonia, tá bom? Harmonia quer dizer cada um no seu lugar e não causa doença. O que acontece com o meio ambiente que tem contaminação? Vamos olhar aqui na figura 1. Na figura 1 está dizendo que esse meio ambiente recebeu um agente causal específico. Eu vou voltar a falar da poliomielite, que a gente tem ficado preocupado com a baixa cobertura da polio, tá? Então, digamos que aqui seja um poliovírus, o agente causal específico. Quem é o reservatório desse agente causal? É o homem, tá? A criança, a mulher, o adulto, é uma pessoa. No caso da dengue, é um mosquito, mas no caso da poliomielite, eu tenho um reservatório humano, tá? Então, esse agente causal específico fica dentro desse reservatório que é um ser humano. Onde ele se aloja? Qual é a porta de saída dele? É a gastrointestinal. Ele fica alojado no intestino. E a partir da evacuação, né? Quando
a eliminação de fezes contaminadas, ela vai para o meio ambiente. Se esse meio ambiente ele tem os recursos necessários para tratar o lixo, para tratar para ter saneamento básico, para tratar a água, não vai haver contaminação, não haverá contaminação, porque os modos necessários para descontaminar essa excreção, esse lixo, essa água, foi utilizado. Mas no Brasil, menos de 30% das cidades são equipadas com tratamento do esgoto. Saneamento básico é muito raro nas cidades brasileiras ainda. Então, a gente vai ter um agente causal específico levando doença para as pessoas. A gente ainda tem criança que morre por verminose, barriga d'água, que é uma consequência da verminose. Enquanto a gente não tiver um tratamento muito bom do esgoto, a gente ainda vai ter criança morrendo de diarreia, de doença gastrointestinal, tá? Então, aqui, porque não tem saneamento básico, esse agente específico que estava no homem, que saiu através das fezes, vai contaminar o ambiente. E ele precisa do ambiente para entrar em outra pessoa, tá? No caso das fezes, ela pode contaminar água, alimento, contaminar a mão. Muitas pessoas têm o hábito de pôr a mão e objetos na boca, ou lava muito pouco a mão, então a mão pode estar contaminada. A gente fala muito para as mulheres, né, que deve lavar a mão antes de ir ao banheiro, antes de fazer xixi. Por que as mulheres devem fazer essa higienização da mão? Porque às vezes a gente pega maçaneta contaminada, corrimão contaminado, objetos contaminados, e na hora que a gente vai se enxugar, nossa mão está com algum agente infeccioso e causa infecção urinária na mulher, porque nosso trato, né, urinário, ele é muito curtinho, a comunicação com o meio ambiente e comunicação com o interior do nosso corpo é muito curto, não é que nem o do homem, que é comprido, dá tempo do corpo reagir e expulsar essa bactéria, né? Fagocitar essa bactéria. Então, é muito importante... Ah, tá. Já falo, Márcia, para você. É muito importante que a gente tenha esse cuidado, principalmente as mulheres, de lavar a mão antes de ir ao banheiro, para evitar que a nossa mão contamine nossa uretra, tá? A Márcia perguntou o que eu falei da praia. Eu falei que o esgoto, tratado e não tratado, vai parar nas praias. E aqui no litoral, né? Tem lugar que não tem praia, mas aqui vai parar na praia, no rio. E aí esses locais servem de contaminação, né? No ambiente de contaminação para o ser humano. Então, tem algumas cidades que têm controle da qualidade da água, tanto a água de beber quanto a água de rios e praias. E aqui, muito tempo, aqui no litoral de São Paulo, a gente teve as águas de praia interditadas pelo grau de contaminação de fezes, né, de esgoto jogado na praia. Então, todo o meio ambiente, seja o mar, seja a terra, seja a nossa casa, o lugar que a gente trabalha, ele participa do processo de contaminação. De alguma forma, ele participa, tá? Então, foi isso que eu falei da praia, Márcia, que a gente ainda contamina muito o nosso meio ambiente, tá? E aí, quando eu tenho esse agente transmissor, né, esse agente causal no ambiente, ele está procurando um novo hospedeiro. Tem uma doença, que é a esquistossomose, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a doença do caramujo. Ela causa barriga d'água, que é a ascite, né? O termo técnico que a gente usa para barriga d'água é ascite. O que acontece com esse caramujo? Ele, dentro dele, ele é hospedeiro do agente infeccioso da esquistossomose. Lá dentro do caramujinho, que vive nos rios de água parada, já não tem na praia, tá? É rio de água parada. As fezes contaminam o caramujo e o caramujo contamina o homem. Então, tem muitas cidades de interior que o passatempo das pessoas é ir mergulhar no rio, num lago, e esse lago pode estar contaminado com a esquistossomose.
A vigilância sanitária é o órgão responsável em controlar a qualidade da água, tá? Tanto de rios, mares e água potável. Então, se descobrir que nesse rio tem a presença dos caramujos que contaminam o homem com a esquistossomose, tem que ser feito um tratamento nessa água para matar esses caramujos. E o que acontece quando contamina o homem? Esse ovo, essa larva vai migrar no corpo até chegar no intestino e lá ela vai habitar, crescendo e crescendo. E qual é a complicação? Que essa larvinha, ela causa uma obstrução no sistema circulatório abdominal e a pessoa começa a desenvolver o abdômen mais dilatado. Por quê? Porque vai ter acúmulo de água, tá? Popularmente conhecido como barriga d'água e, nos termos técnicos, ascite. E é comum nas crianças, porque são os indivíduos que mais brincam em rio de água parada são as crianças, pelo baixo risco de acidente, né, de afogamento. Mas, por outro lado, elas podem se contaminar com alguns tipos de verme, tá? E como a criança ela tem mais dificuldade de entender a questão da higiene das mãos, higiene dos alimentos, então ela também fica mais suscetível a alimentos e contaminação por via oral, tá? Qualquer dúvida, vocês colocam aí no chat para mim. E aí, voltando, eu comecei, Márcia, falando da poliomielite, tá? O agente causal específico é o poliovírus, que infecta o homem, o reservatório é o homem, né? E a porta de saída é gastrointestinal, tá? Ela se aloja lá no gastrointestinal e também sai pelo gastrointestinal. Se eu não tenho o esgoto tratado, vai contaminar o meio ambiente, esperando encontrar um novo hospedeiro. Quando ele encontra um novo hospedeiro, esse poliovírus que estava no ambiente encontrou um novo hospedeiro, o que vai acontecer? Ele vai se multiplicar, vai alcançar as vias nervosas, porque o poliovírus ele ataca a parte neurológica, tá? Os nervos principalmente. E se esse indivíduo não tomou a vacina, depois que entrou no organismo, ele vai crescer. Aqui, na suscetibilidade, é que a gente quebra o elo das doenças serem transmitidas de uma pessoa para outra. Então, a vacina ela vai ser utilizada aqui, ó, para quebrar o elo 6. Porque para existir a doença, tem que ter todos os elos: o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Quando a saúde pública e a saúde coletiva estão trabalhando com a forma de educação em saúde, com as vacinas, com orientação, eles estão querendo quebrar que cadeia, né? Ou o modo de transmissão do agente, tá? Porque no Covid, como foi que a gente bloqueou o modo de transmissão? Usando máscara. Até chegar a vacina foi usando máscara. Então, aqui no Covid, a gente quebrou o elo 4. Não tinha como passar para outro homem, porque a máscara era uma barreira física que impedia a transmissão de doença. Mas no poliovírus, que é o exemplo que eu estou utilizando aqui, vai sair, porque o modo que teria de quebrar essa barreira aqui seria o tratamento de esgoto. Se não tem, como eu falei para vocês, no Brasil a gente tem menos de 30% das cidades cobertas com saneamento básico, acaba tendo o risco de entrar no novo hospedeiro. E como é que eu vou segurar para esse poliovírus que entrou na pessoa não cause a doença? Essa pessoa tem que estar vacinada. É o único jeito da gente proteger a pessoa, é a vacina ou a barreira. O que está acontecendo? Por que a gente está deixando de usar máscara, né? A maioria dos locais a gente não usa mais a máscara. Porque quando entrou a vacina, eu quebro também o elo 6, que é a suscetibilidade. Se eu usar máscara, eu estou usando duas proteções: a barreira, que é a máscara, e a vacina, que é quebrar a suscetibilidade. Agora, se ela encontrou uma pessoa imunodeprimida que não tomou a vacina, né, e que tem a reprodução desse poliovírus no intestino,
aí sim a pessoa vai desenvolver a doenças. Se eu for usar o exemplo do Covid, a pessoa não usou máscara, passou para uma outra, foi para o novo hospedeiro e a pessoa não tem vacina, vai desenvolver o Covid. A gente tem forma grave, forma intermediária, forma leve? Tem, mas vai desenvolver em algum grau. Nosso organismo, vocês, para as meninas novas que não viram ainda, a gente tem uma aula chamada aula inaugural lá na plataforma, e eu falo do sistema imunológico, como ele protege o nosso corpo de doenças. E se o nosso sistema imunológico não está ok, não está apto, ele não consegue combater logo de cara essa doença e ela pode se manifestar em nós. Se ele tiver ok, está com vacina, é uma pessoa saudável, pode até desenvolver a doença, mas vai desenvolver numa forma leve, tá? Porque tiveram pessoas que foram contaminadas pela poliomielite e conseguiram passar por ela e se recuperar, mas muitas pessoas morreram antes da vacina e outras ficaram com sequelas. Vocês podem encontrar pessoas na rua ou até na família, eu conheci alguém que tem uma perna maior que a outra, que tem dificuldade para andar, que tem atrofia de membro. Se você perguntar, ela vai dizer para você que ela teve paralisia infantil. A paralisia infantil é a poliomielite. Hoje a gente não tem mais, porque esse vírus foi erradicado. Mas tem muitos países, principalmente Afeganistão e não sei se é Paquistão, Israel, acho que é Israel, que está tendo muito poliovírus na natureza. Lembra aqui, ó, no meio ambiente, está tendo muito poliovírus que a gente chama de selvagem, quer dizer, aquele que é natural do meio ambiente, porque a gente tem o poliovírus vacinal, é a pessoa que tomou a vacina, eliminou o vírus do meio ambiente e esse vacinal ajuda a controlar o poliovírus selvagem, tá bom? Quando a gente for falar de doenças, aí eu vou falar bastante desses termos, o que está no ambiente, o que entrou na pessoa, tá? Mas hoje eu quero que vocês entendam a cadeia de transmissão. Qual a importância do profissional de saúde? A importância do profissional de saúde é quebrar um dos elos. Como que a gente quebra o elo? Ou através da proteção do EPI. No hospital, a gente usa EPI para evitar de se contaminar de várias doenças. E no sistema público, além de EPI que a gente usa, a gente tem o recurso de prevenir as doenças nas pessoas da coletividade, né, da comunidade, das cidades, através de orientação e através de vacinas. Eu tenho doenças transmissíveis a gente tem doenças transmissíveis que ainda não tem vacina. Eu vou dar um exemplo, o HIV. Como a gente protege alguém para não ser contaminado pelo HIV? Se é na coleta de exames ou na aplicação de soro, injeção intramuscular, endovenosa, a gente usa material descartável, a gente usa produto uma única vez, o soro é único e exclusivo daquele paciente, a gente não fica transitando. O sangue passa por vários exames para ver se não está contaminado, além dos cuidados que a própria pessoa tem que desenvolver. O uso de camisinha, não compartilhar seringas, só usar material descartável para tomar medicação. Então, tem meios de barreira e tem meios de vacina. Voltando ao início da aula, nem toda vacina, nem toda doença transmissível tem vacina. Mas se eu sei que é uma doença transmissível, eu tenho que saber como cuidar. E aqui eu vou falar para vocês mais um pouquinho, que são as portas de entrada e de saída. Queria que vocês vissem aqui, ó. Aqui está dando um exemplo da contaminação pela água, né? Água, solos e objetos contaminados por agentes infecciosos, tá? Então, a gente, nos vermes, a maioria tem o quê? Cistos, né? Aí aqui dá vários exemplos. Cadê as portas de entrada e saída? Acho que é 59. Gente, quem é que toma cuidado? Quem cuida da cidade para evitar que a gente tenha o crescimento das doenças? É a vigilância sanitária, tá?
ela cuida de vários aspectos da proteção da população, da saúde da população. Então, a vigilância sanitária, ela vai olhar a qualidade da água, vai ver se tem alguma empresa depositando material que contamine o meio ambiente, cuida da zoonose, que são animais que podem transmitir doença para os seres humanos. Ela vai ver se os alimentos, ela verifica se os alimentos estão conforme o rótulo, na validade, se não tem nenhum produto dentro dos alimentos que possa causar doença para a pessoa. A vigilância sanitária, na figura da Anvisa, fiscaliza o medicamento, né, os laboratórios que produzem medicamentos para os seres humanos, para os animais, para as plantas. Então, a ação da vigilância epidemiológica e sanitária numa cidade, ela é muito ampla e muito importante. Toda vez que você puder, você colabora com esse serviço, porque a gente precisa muito do trabalho deles. Eles fiscalizam consultórios médicos e odontológicos, farmácias se estão vendendo medicação no prazo mesmo, se tem o controle de higiene, se foi dedetizado. Então, o trabalho para que as pessoas não adoeçam é muito grande. Quem está procurando fazer o curso de vacina, que já está aqui comigo, já está fazendo, quem já trabalha na sala de vacina, participa ativamente do cuidado da saúde da população e não tem nem noção do quanto é importante. Nós que nos preocupamos em dar vacina de qualidade, fazer direitinho, nós estamos participando ativamente da proteção da saúde da população. E isso a gente tem que ter em mente, entender nossa importância dentro desse elo. Por quê? Porque eu preciso falar para as pessoas o quanto é importante a vacinação. Quantas pessoas já não teriam morrido de poliomielite, de sarampo, por conta de não tomar a vacina? E a gente está chegando nessa era de novo, que as pessoas não querem se vacinar, porque elas não conhecem a história de como era antes das salas de vacina funcionarem como funciona hoje, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de como as doenças são detectadas, né? Como que faz a procura, né, da doença no corpo da pessoa. Então, se eu estou desconfiada que uma pessoa pode estar com poliomielite, a gente faz exame de fezes. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que o poliovírus se aloja no intestino? Então, ele vai estar presente nas fezes. Difteria, secreção da garganta ou nariz, porque a difteria ela causa uma inflamação, uma infecção das vias respiratórias altas, tá? Febre tifoide, sangue e fezes, meningite, preferencialmente o líquido espinal, mas se não for possível, a gente também faz o diagnóstico através de exame físico e exame de sangue, que a gente vai ter um aumento aí muito grande das bactérias presentes no hemograma, tá bom? A meningite pode ser viral ou bacteriana, tá? Então, a gente pode ter ou aumento do vírus ou da bactéria que é específico para ver no hemograma. Tuberculose, escarro, sarampo, sangue, rubéola, sangue, hepatites virais, sangue, febre amarela, sangue e etc. para todas as doenças. Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque é muito importante a gente saber sinais e sintomas para os efeitos adversos. Quando eu vou comunicar um evento adverso, eles podem pedir para a gente coletar uma amostra de material para fazer o exame naquele indivíduo que teve um evento adverso, e eu preciso saber a via de coleta, tá? Então, aqui são exemplos de como a gente faz o teste para ver se a pessoa não está doente. E deixa eu falar aqui só um pouquinho. Depois eu vou falar para vocês de cada doença, mas não é hoje. Estou procurando a página 51. Acho que eu errei a página, deixa eu só procurar de novo. Sim, Márcia, eu sempre mando o material, tá bom? Eu acho que eu marquei errado o número da...
na minha cabeça o número da... Ah, aqui, estava em cima, eu estou procurando embaixo. Ó, vamos lá. Aqui são as vias de entrada e saída, tá? Ó, os agentes infecciosos penetram no corpo humano através de uma porta de entrada, como entra, e localizam-se em determinados órgãos até serem eliminados na porta de saída. As principais portas de entrada são via digestiva, tá? Os agentes penetram através da boca com alimentos e água. Um exemplo daqui é o vírus da poliomielite. Ovos de lombrigas, ovos de tânia solitária, bactérias da diarreia infecciosa, vírus da hepatite A. Via respiratória. Os agentes infecciosos, eles vão entrar no organismo através do nariz, penetrando no corpo através do processo da respiração. O exemplo daqui é a tuberculose pulmonar, o vírus da gripe, o vírus do sarampo, da poliomielite, bactéria da coqueluche, da difteria. Então, quando penetra via digestiva, vai ser da boca e alimentos e água contaminada. Via respiratória, é através do processo da respiração. Na pele, os agentes infecciosos penetram devido ao contato da pele com solo, água que contenham, né, a contaminação, picada de inseto, injeção, transfusão de sangue ou contato direto com a pele com a pessoa doente, tá? Exemplos, larvas de ancilóstomos, de esquistossomose, o carrapato da escabiose, né, a sarna, os protozoários da malária ou doença de Chagas, o vírus da hepatite B, a AIDS, a febre amarela, a dengue, a raiva e muitos outros. Então, pela pele, gente, a gente tem transmissão de muitas doenças, tá? Na via genital urinária, os agentes infecciosos, eles vão penetrar no nosso corpo através das vias sexuais. Exemplos, sífilis, gonorreia, hepatite B e outras infecções urinárias. O que eu quero chamar a atenção para você também, que dependendo do agente infeccioso, ele pode entrar por mais de uma via. Um exemplo é a hepatite B. Ela pode entrar através de uma infecção por hemotransfusão contaminado, né, o sangue contaminado. Ela pode entrar através das vias sexuais. Ela pode entrar através de uma seringa contaminada, de uma agulha contaminada. Então, dependendo da doença, ela pode entrar no corpo por mais de uma via, tá bom? E eles saem ou pela mesma via, ou por uma via que comunica com essa. Um exemplo é a poliomielite. A contaminação foi pela porta de entrada da via digestiva, pela boca, mas ela vai contaminar o meio ambiente através do intestino, né? Sai através do ânus. Então, pode ser que eu tenha uma via de contaminação pela mesma via que entrou, ou, na continuidade, é uma via que comunica com a outra. Tá? Então, o gastro comunica com o intestinal. Então, vai contaminar o solo e o meio ambiente através da saída de fezes, tá? Então, nem sempre sai pelo mesmo lugar. A pessoa pode contrair a hepatite B através de vias sexuais e a mãe, né, essa mãe contaminada, pode transmitir para o bebê através da via transplacentária. Tá? Então, a mãe se contaminou nas vias sexuais, mas a criança recebe da mãe através do sangue que passa pelo cordão umbilical. Entendido? A gente precisa raciocinar sobre a doença para a gente poder responder por onde a pessoa é contaminada e por onde ela contamina outra pessoa ou o meio ambiente. Tudo bem até aqui? Esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje, para vocês refletirem sobre as doenças transmissíveis. E vocês poderem propor na unidade de vocês como a gente pode educar as pessoas que frequentam a nossa unidade sobre a prevenção de doenças. Verminose é uma coisa que a gente pode trabalhar bastante, tá? Porque as crianças se contaminam muito. A gente recomenda dar remédio de verme todo ano, tem protocolo que fala a cada 6 meses, porque a criança ela não tem muita noção de higiene. A lavagem das mãos ela não é só para prevenir infecção cruzada, principalmente a infecção cruzada, mas essa contaminação de alimentos, contaminação da boca e tudo mais, tá? Alguma dúvida?
Essa aula está sendo gravada e amanhã eu coloco lá na plataforma, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não esqueçam que os mosquitos colaboram, né? Também nessas doenças, febre amarela, dengue, chikungunya, zika, tá? Então, os mosquitos também são aí uma boa parte de contaminação. Gostaram? Que bom. Gente, está quase encerrando. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar lá no grupo, tá? Amanhã eu coloco na plataforma e